Oi, pessoal. Vou iniciar a monitoria de microbiologia, né, com conteúdos da AV1. E se vocês, né, ao final da aula, estiverem ainda com alguma dúvida, mas que me mandem mensagem no grupo, no PV, enfim, podem perguntar. Lembrando que na quinta tem monitoria presencial. Então, vamos lá. Primeiro, né, é importante a gente saber o que é microbiologia, né? A que esse estudo vai se dedicar, já que é a disciplina que a gente está trabalhando, né, esse semestre. Então, a microbiologia é o ramo da ciência que vai se dedicar ao estudo de micro-organismos, ou seja, aqueles organismos pequenos que, para serem visualizados, eles precisam da ajuda de equipamentos, no caso, o microscópio. E, além disso, sua interação com o ambiente e com outros seres vivos. Esses micro-organismos, né, que estão aí no estudo da microbiologia podem ser bactérias, fungos, vírus, e eles são classificados em dois grandes grupos, né? Tem os eucariontes e os procariontes, relembrando lá da biologia básica. O que são eucariontes? São aqueles que o seu núcleo está envolto ali por uma membrana, um envelope. Já os procariontes, o seu núcleo está disperso no citoplasma, está localizado no citoplasma. Um exemplo de ser procarionte é a bactéria. E esses micro-organismos, eles podem ser classificados em três: os úteis, deteriorantes e patogênicos. Os úteis, né, como o próprio nome já diz, são aqueles que são úteis. Eles são micro-organismos que vão produzir substratos que podem ser usados de maneira funcional. Por exemplo, nos alimentos que são pasteurizados, queijo, iogurte, entre outros. São aqueles que vão ser úteis para a gente. Tem os deteriorantes, que vão ser aqueles que vão alterar as características organolépticas do substrato. O que seriam essas características organolépticas? Seriam o que é essencial para o alimento. Por exemplo, o aroma, a cor, o sabor. Então, esses micro-organismos que são deteriorantes, eles vão alterar essas características. Vale ressaltar, né, que os úteis podem vir a se tornar deteriorantes a depender ali das condições do ambiente, se estão sendo conservados corretamente, enfim, podem vir a se tornar deteriorante. E os patogênicos, como o próprio nome diz também, são aqueles que têm a capacidade de causar uma doença, de causar uma patogenia. E agora a gente vai começar com a historinha. Às vezes é uma parte que a gente não dá tanta atenção, mas é importante. E como o Valber fala, né, não precisa você saber os anos, o que aconteceu em tal ano. O que você precisa saber são os principais, os caras, né, principais que contribuíram para o estudo, para as descobertas envolvendo a microbiologia e o que foi que eles fizeram, né? Anthony von Leeuwenhoek, ele é considerado um dos pais da microbiologia e ele foi o primeiro a conseguir criar um protótipo do que seria o microscópio hoje em dia. O que foi que ele fez? Ele juntou várias lentes de aumentos e ele começou a coletar amostras de diversos lugares, de rios, de lagos, e olhar ali. E ele percebeu que existia pequenos organismos e ele passou a chamar de animáculos. E isso começou a indagar os cientistas, os pesquisadores daquela época, porque eles queriam saber de onde vinham, o que eram, enfim. E daí surgiu duas teorias controversas, cada uma indo para um caminho. A teoria da abiogênese, que chamada também de teoria da geração espontânea, e teoria da biogênese. A teoria da abiogênese, os cientistas que defendiam ela acreditavam que a vida poderia vir a existir de uma matéria bruta. Ou seja, eles acreditavam, por exemplo, que se eles deixassem camisas sujas no canto da parede, depois de 15 dias, elas iriam dar origem a um rato. Eles acreditavam, por exemplo, que as vitórias régias que ficam nos rios davam origem aos sapos. Então, é exatamente isso. Eles defendiam que a vida viria a existir de uma matéria bruta, de algo que é inanimado. E já a teoria da biogênese, ela foi contra isso. Ela acreditava que não. Os cientistas que defendiam ela, eles diziam, não é possível. A vida, ela tem que existir de algo que já tenha vida, de algo pré-existente. Então, isso começou a dividir, né,
os cientistas por caminhos, né, de pensamentos diferentes, e eles desenvolveram experimentos para comprovar sua teoria. Um dos primeiros, né, a ir contra a teoria da geração espontânea, que é a teoria da abiogênese, foi o Francesco Redi, né, eu gosto de chamar de Francesco, para lembrar, mas o que foi que ele fez? Ele realizou um experimento usando carne em decomposição e moscas. Ele pegou 3 potes, o primeiro pote, nos 3 ele colocou carne. No primeiro, ele deixou aberto, o segundo, ele tampou, e o terceiro, ele vedou com a redinha. E aí, o que aconteceu? Ao passar de alguns dias, ele notou que no pote que estava aberto, apareceu larvas. E nos outros 2, que estavam um fechado e o outro com a redinha, com a veda, não apareceu. E o que foi que ele concluiu disso? Que as larvas que apareceram no pote que ficou aberto vinham do contato, né, das moscas que iam ali e depositavam seus ovos. Ou seja, as larvas viriam a partir dos ovos das moscas. Não viriam, né, do nada. Então, ele usou isso para ir contra a teoria da geração espontânea, para ir contra essa ideia de que a vida existiria de algo bruto. Só que mesmo com esse experimento, existiram cientistas que não concordaram. Um deles foi o John Needham. Ele realizou experimentos usando um caldo nutriente, caldo de galinha. E o que foi que ele fez? Ele colocou nos potes, tampou e esquentou por 30 minutos. E ele notou que depois de alguns dias, começou a haver um crescimento microbiano ali. E ele disse, olha, tá vendo? O crescimento microbiano vem do caldo. Existe no caldo um fator, existe no caldo um componente vital que dá origem a esses micro-organismos. Só que aí, certo, ficou por isso. Depois de 20 anos, Spallanzani, ele olhando os documentos do experimento de Needham, ele disse, não, eu acho que Needham cometeu um erro. E o que foi que ele fez? Ele realizou a mesma coisa, só que ele deixou esquentando o caldo por mais tempo. Deixou por 1 hora. E foi daí que surgiu os primeiros conceitos de esterilização, de que o calor, em um certo tempo, tornaria aquela solução estéril, livre de micro-organismos. E ele fez isso, esquentou por 1 hora, e ao passar dos dias, né, não cresceu nada. E aí ele disse, Needham cometeu um erro. Só que eles entraram em um embate, porque um acreditava na abiogênese, o outro acreditava na biogênese. E eles entraram no embate, porque Needham disse, não, Spallanzani errou, porque ele esquentou demais, e ele matou o fator vital que tinha no caldo. Só que Spallanzani foi lá e disse, não, de jeito nenhum. Olha aqui, se eu abro e deixo alguns dias, quando o ar entra em contato com o caldo, cresce os micro-organismos. Enfim, eles ficaram nesse debate que os outros cientistas não conseguiam falar qual está certo, e foi proposto um prêmio ao cientista que realizasse um experimento e que comprovasse a sua teoria e refutasse a outra. E aí veio Louis Pasteur, ele realizou um experimento com caldo, colocando em um frasco que tinha um gargalo de bico de cisne, sabe? Nesse formato curvado. E aí, o que foi que Pasteur fez? Lembrando que, né, ele foi crucial para refutar essa teoria da geração espontânea. O que foi que ele fez? Ele pegou esse caldo, colocou nesse frasco com um gargalo curvado, esquentou tempo suficiente para deixar a solução estéril, e ao passar de alguns dias, o caldo não cresceu nada. Não houve crescimento de nenhum micro-organismo. Só que ao quebrar o gargalo, ele notou que os micro-organismos apareceram. E qual foi a conclusão que ele tirou disso? Que os micro-organismos apareciam no caldo por conta do contato com o ar, porque os micro-organismos estavam no ar, os micróbios estavam no ar. Então, ele refutou, derrubou por terra toda a teoria de que a vida viria de uma força vital, de uma matéria bruta. Ele refutou isso. E foi crucial, né, para os cientistas daquela época, esse experimento de Louis Pasteur. E, além disso, ele realizou, né, ele deu origem a 2 processos que são muito importantes, que é o de fermentação e o de pasteurização.
E é importante vocês saberem sobre isso, porque às vezes pode vir uma questão, por exemplo, explicando o processo, o método, e nas alternativas falando, é fermentação, é pasteurização, é o quê? Tipo, e umas coisas para confundir. Então, é importante que vocês saibam diferenciar cada um. O que era fermentação? Louis Pasteur era um grande amante de vinhos, né, de bebidas, e estudando, ele notou que naquela bebida havia micro-organismos que, né, eram chamados de leveduras, que eram capazes de converter o açúcar da bebida em álcool, na ausência do oxigênio. E ele deu o nome disso de fermentação. E é isso. É isso. O que vocês precisam saber é isso. Que a fermentação é um processo em que nas bebidas existem micro-organismos chamados de leveduras que são capazes de converter o açúcar em álcool na ausência do oxigênio. É isso. Só que aí, os grandes donos de vinícolas daquela época, eles chegaram para Pasteur e falou: olha, eu não sei o que está acontecendo, as bebidas estão azedando, as garrafas estão estourando, por favor, né, estude, veja o que está acontecendo, nos traga uma solução. E aí, Pasteur começou a observar e ele notou que por conta do armazenamento incorreto, da conservação dessas bebidas incorretas, o que acontecia? A bebida entrava em contato com o oxigênio e outros micro-organismos que existiam ali transformavam o álcool em ácido acético. E o que é ácido acético? Como é conhecido popularmente? Como vinagre. Por isso que dava esse aspecto azedo para a bebida. E além de que é tóxico para o nosso organismo, né, humano. E o que foi que ele recomendou que fizesse? Que esquentassem as bebidas, aquecessem e em seguida resfriassem, porque esse processo iria estabilizar, né, esses micro-organismos que estavam fazendo com que as bebidas ficassem estragadas. Então é isso. Pasteurização, quer dizer, é isso, é um processo térmico em que Pasteur ele pediu que fizessem um aquecimento em seguida de um resfriamento para que os micro-organismos que, na presença de oxigênio, transformavam o álcool em ácido acético, se estabilizassem, ficassem estáveis e não fizessem esse processo. É muito importante que vocês saibam diferenciar isso. É simples, mas para não confundir, né? E tem os postulados de Koch, né? Koch ele foi um cara muito importante, ele criou, né, o processo saúde e doença, porque ele se dedicava a pesquisar, analisar, porque ele queria entender qual é a relação que o micro-organismo tem com a doença. Um grupo tem determinada doença e outro não tem. Como é que é essa transmissão? Como apresenta as mesmas características nos dois grupos? Enfim, ele desenvolveu, né, métodos para estudar isso e para comprovar que essa doença pode ser transmitida, como ela é transmitida, enfim, isso é muito importante, né? Pavimentou a microbiologia, hoje a gente consegue identificar os micro-organismos, de onde eles vêm, de como eles vão causar a doença, como eles são transmitidos, enfim, Koch caminhou, né, para a gente poder andar. E tem os 4 postulados de Koch, né, como ficou conhecido, e basicamente o que foi que ele fez? Ele pegou um micro-organismo patogênico que estava afetando determinado grupo, cultivou, né, inoculou em um meio de cultura e cultivou, e inseriu em um organismo sadio. Ele inoculou em um organismo sadio. E aí, daí, ele começou a notar se apresentavam as mesmas características, se apresentavam os mesmos sinais e sintomas, e a partir disso ele foi caracterizando para poder, né, comprovar se a doença era transmitida, se os sinais eram os mesmos, se os sintomas eram os mesmos, enfim, e ficou conhecido os seus 4 postulados. É importante que vocês saibam. Né? Entendendo o que foi que ele fez, esse processo de estudar um grupo que estava com determinada patogenia, pegar o organismo, cultivar, colocar em seres saudáveis para comparar se apresentar as mesmas características, é importante entender isso, porque é isso que os 4 postulados falam. Claro que, né, descrevendo como ele fez de uma maneira mais científica, mas entendendo esse processo,
E agora a gente vai iniciar as normas de biossegurança. É algo simples, né? Às vezes tem outras coisas que requerem mais mecanismos e tal, e às vezes a gente deixa de lado, mas é simples, mas é importante saber. O que, é que a gente vai ver? Normas de biossegurança, EPI, EPC, condutas de controle de infecção, enfim. Mas vamos lá, para que servem essas normas de biossegurança? Para garantir a segurança, é óbvio. Garantir a segurança, prevenir acidentes, prevenir que haja contaminações, enfim, garantir realmente a segurança de todos os envolvidos que estão ali naquele ambiente de trabalho. E geralmente a gente puxa para a questão dos laboratórios, né? E a gente tem a classificação dos riscos. É muito bom que vocês saibam, olha, peguem uma tabelinha e vejam o risco físico, ele inclui isso, isso e isso, e é dessa cor. Saibam diferenciar isso, saibam o que cada risco inclui e qual a cor dele. É importante, porque às vezes, por exemplo, às vezes pode começar uma questão falando que o risco ele é interpretado por tal cor. Então, vocês já sabem, já conseguem responder com mais facilidade. Ou, por exemplo, de assimilar, né, de ter um que o risco inclui e ter só a cor, não ter dizendo qual risco é. E aí vocês conseguem identificar por isso. Então, é importante que vocês saibam essa parte do que é o risco, qual a cor dele e o que vai estar ali atrelado a ele. O primeiro grupo de risco, né, são os riscos físicos, vão incluir ruídos, vibrações, temperaturas extremas, tanto quentes, né, como extremamente frias, radiações ionizantes e não ionizantes, pressões, enfim. O grupo de risco 2 são os riscos químicos, né? É óbvio, vai ser aquele que vai envolver agentes químicos, substâncias químicas que podem nos causar algum dano, alguma lesão. Quais seriam? Gases, vapores, substâncias químicas perigosas, por exemplo. A gente que é da biomedicina, né? A gente faz o uso dessas substâncias químicas na cabine de segurança biológica, para já evitar, né, já prevenir de haver algum acidente. Voltando. Tem os riscos biológicos, né, da cor marrom, vai se referir à exposição que a gente pode sofrer a agentes biológicos, por exemplo, um acidente com perfuro cortante, uma exposição a amostras sanguíneas, amostras de urina, amostras de fezes, que podem expor o nosso organismo a agentes biológicos, sendo eles vírus, bactérias, fungos, parasitas, que podem causar alguma infecção, algum dano no nosso organismo. O grupo de risco 4, que são os riscos ergonômicos, classificados, né, pela cor amarela, eles vão envolver ali a segurança, a qualidade do trabalhador, do profissional, no que envolver sua qualidade de trabalho física, mental, enfim. Então, por exemplo, o que confere risco ergonômico? Posturas inadequadas, esforço físico intenso, repetitividade de movimentos, o ambiente de trabalho não está organizado, enfim, vão envolver essas condições de qualidade de vida do profissional, do trabalhador. E o risco de acidentes, né, caracterizado pela cor azul, vão envolver situações que podem causar danos físicos. O que seriam situações em que o trabalhador profissional está exposto, está vulnerável a algum acidente. Por isso que é risco de acidente. Então, por exemplo, em fábricas que precisam trabalhar, os profissionais, os trabalhadores precisam atuar ali fazendo o manuseio da máquina. Por exemplo, se não é fornecido EPI para ele, então ele está vulnerável a um acidente, né, a uma queda, a um corte, a uma queimadura. Então, por isso que, né, a gente vai ver agora os EPIs, por isso que eles são importantes para garantir essa proteção, essa segurança do profissional e também do grupo envolvido. Aqui eu só coloquei o mapa de risco, né, para poder relembrar vocês. Vocês fizeram a parcial elaborando o mapa de risco, né? Vocês já sabem que a bolinha grande significa que há um maior risco, a média, né? A pequena, um pequeno risco. E, novamente, relembrando as cores: marrom, biológico, vermelho,
químico, amarelo, ergonômico, azul, de acidentes, verde, físico, enfim, saibam diferenciar isso e saibam quais são as situações que envolvem cada risco. E como eu falei, existem os equipamentos para contenção de agente de risco. No caso, tem os equipamentos de proteção individual e tem os equipamentos de proteção coletiva que a gente utiliza, né, para garantir nossa segurança. Os individuais, jalecos, luvas, máscaras, óculos, e isso relacionado ao ambiente de trabalho laboratorial. E os de proteção coletiva, temos a cabine de segurança biológica, onde manuseia substâncias químicas, agentes biológicos, tem um chuveiro para caso aconteça algum acidente, alguma exposição, no chuveiro tem aqui o lava-olhos, tem a autoclave, que faz todo o processo de esterilização, né, que a gente vai ver lá mais, a gente vai ver daqui a pouco, que é esterilização, enfim, são esses equipamentos que estão instalados ali no ambiente que vai garantir a segurança coletiva. E aí a gente entra nas condutas para controle de infecções. O que seriam essas condutas? São técnicas aplicadas com o objetivo de diminuir, inibir ou eliminar uma variedade de micro-organismos, sendo as principais lavagem das mãos, antisepsia, limpeza, desinfecção e esterilização. Vamos ver melhor como é, né, cada uma. A lavagem das mãos é algo simples, né, o básico, lavar com água e sabão, porque isso já elimina uma grande parte dos micro-organismos. Vou pular aqui a antisepsia, que está no próximo slide. Limpeza. Limpeza seria a limpeza do ambiente ali, por exemplo, hospitalar, que é muito contaminado, então tem que estar realizando essa limpeza do ambiente, do local. A antisepsia, o que seria essa antisepsia? É importante que vocês saibam diferenciar esses conceitos, antisepsia, antissépticos, asepsia, o que é, né? Então, vamos lá. Antisepsia vai ser a eliminação, né, a redução, no caso, das formas vegetativas da bactéria na flora da pele e nas mucosas. Aí você me pergunta, Stephanie, mas o que seriam essas formas vegetativas? Lembra daquele mecanismo da bactéria que tem dela ficar dormente? São os esporos. Então, seria a redução dessas formas das bactérias, dessa forma de resistência que ela tem, que a gente vai falar mais lá na frente sobre todo esse processo de esporulação, ação dos esporos, enfim. E como é feita essa redução? Através de substâncias químicas. E quais seriam essas substâncias? Seriam exatamente os antissépticos, que podem ser álcool 70%, hipoclorito 1%, clorexidina, degermantes, água e sabão, enfim, eles se enquadram nesse grupo dos antissépticos que serão usados para reduzir a carga ali de bactérias patogênicas da flora da pele e das mucosas. E o que seria a asepsia? A asepsia, ela seria um método de prevenção. Porque a gente tem uma diferença. Na asepsia, o ambiente não está contaminado. Você vai evitar que ele seja contaminado. Por isso que um meio que é livre de micro-organismos, a gente chama de um meio asséptico. Já a antisepsia, não. A antisepsia é a retirada desses micro-organismos. Já está contaminado. Então, saibam diferenciar isso. Se não ficou claro, depois vocês me falam. E nós temos dois métodos, né, que é muito importante que vocês saibam diferenciar, tá, gente? Não vou para vocês saberem diferenciar essas coisinhas. Que é desinfecção e esterilização. São dois métodos, né, aplicados para controle da infecção. No caso da desinfecção, vai ser um método que vai reduzir o número de micro-organismos. Já a esterilização, ela vai destruir, ela vai eliminar todas as formas de vida microbiana, a esterilização vai eliminar. Então, a grande diferença, o ponto principal é isso. Porque a desinfecção, ela vai reduzir a quantidade de micro-organismos. A esterilização, não. Ela vai destruir, eliminar. Por quê? Porque a esterilização, ela é capaz de eliminar a bactéria tanto na sua forma original,
como na sua forma vegetativa, que são os esporos. A desinfecção não. A desinfecção só elimina as bactérias na sua forma original. E como serão feitos esses processos? A desinfecção, ela geralmente é feita por meios químicos, né, que seriam pelo uso dos desinfetantes, e a esterilização, geralmente feitas por meios físicos. Quais seriam? Calor, vapor, no caso, o uso da autoclave, né, que ela chega até 121 graus, que é capaz de eliminar as formas, né, ali de utensílios que ultrapassam o nível de sujidade e por meios químicos, que seria com o uso de soluções esterilizantes. Que quais seriam exemplos de soluções esterilizantes? Glutaraldeído, formaldeído, enfim, que vai auxiliar nesse processo de esterilização. Saibam diferenciar isso. E agora a gente entra no assunto de meios de cultivo ou cultura em microbiologia. O que seria um meio de cultura? Meio de cultura é um ambiente projetado que vai mimetizar as condições que a bactéria, né, o micro-organismo, teria no nosso organismo humano. Então, ali vão conter nutrientes, vão conter compostos essenciais para o crescimento dessa bactéria. Para quê? Para a gente estudar, para a gente observar, né? Claro que em condições controladas. E irão existir diferentes tipos de meios de cultivos, cada um adaptado para atender diferentes necessidades, né? Porque assim como existem diversos tipos de micro-organismos, existirão meios ideais para certos micro-organismos. E a gente vai ver lá na frente, daqui a pouquinho, sobre esses meios ideais. Como eu falei, o meio de cultura, ele mimetiza o que seria o nosso organismo humano, então ele terão nutrientes, terão compostos, os mais comuns, quais são? Carboidratos, como a glicose, é claro, a bactéria para crescer, ela precisa de glicose, precisa de energia, né? Tanto é que ela, ao entrar no nosso organismo, ela vai consumir, deixando a gente apático, deixando a gente fadigado, vou falar mais lá na frente, né? Que são os meios que o micro-organismo causa dano no nosso organismo. Sais minerais, que são necessários para a bactéria, o micro-organismo, desempenhar suas funções metabólicas, vitaminas para o seu crescimento, o agar, que estão em alguns meios, né? Porque a gente vai ver que os meios eles podem ser classificados quanto à sua consistência. E o agar, ele é um polissacarídeo extraído das águas, que é responsável, né? É um agente que vai solidificar o meio. Então, nós vamos ver, né? Que existem meios líquidos, sólidos e semissólidos. E o agar, que é um agente solidificante, vai atuar, né, para a gente produzir esses meios. E existem dois tipos de culturas. Existem as culturas mistas e as culturas puras. Essas culturas mistas, elas seriam o quê? O próprio nome já diz. Há ali mais de um tipo de micro-organismo. Você consegue observar diversos padrões, diversas características. Já numa cultura pura, não. Numa cultura pura, você consegue observar um padrão. Você consegue observar apenas uma característica, né? E eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, vocês vão... acredito, né, que vocês ainda vão fazer, acho que não fizeram ainda, que é fazer a coleta pela faculdade de amostras, né? Tem gente que pega de cadeira, pega de banheiro, de bebedouro, de ar-condicionado, enfim. E quando vocês forem fazer essa coleta dessas amostras, depois, como é feito? Você pega, vocês vão receber o tubo de ensaio, né? E aí, depois, a gente pega essa amostra e inocula no meio. Inocular é essa ação. É essa ação de você inserir o micro-organismo no meio de cultura. Então, você pega a amostra coletada, inocula no meio e ali vai ocorrer o seu cultivo, sua cultura, que é o seu crescimento para ser estudado. E, como eu falei, existem os meios ideais, tanto quanto a sua consistência, como quanto a sua função. Vamos explicar cada um para ficar bem claro. Quanto à sua consistência, existem os meios líquidos, os sólidos e os semissólidos. Os líquidos são caldo-nutritivos que estão nos tubinhos de ensaio, vocês vão receber esses provavelmente.
Temos o sólido, que ele contém o agar. Lembra que eu falei nesse instante que o agar é um agente solidificante? Então, vai conter ali os nutrientes necessários para o crescimento da bactéria, misturado com o agar. Por isso que o meio é sólido. Já no semissólido, é os nutrientes misturados com uma quantidade menor. Por isso que é semissólido. E esse meio, especificamente, ele permite que a gente faça observação de aspectos do micro-organismo, como, por exemplo, a motilidade da bactéria, né? Ela possui flagelos, enfim. E quanto à sua função, nós temos 4 tipos: os simples, enriquecidos, seletivos e de manutenção. Sempre relacionem ao nome. Por exemplo, simples, o que você pensa? Que os micro-organismos que vão crescer ali, eles são simples. Eles não vão exigir nada. Então, qualquer micro-organismo cresce no meio simples. Um exemplo é o agar-gel. Tem o enriquecido. Aí você já pensa, enriquecido. Enriquecido, então, tem algo a mais. O que seria esse algo a mais? Seria nutrientes a mais para o micro-organismo se alimentar. E isso favorece o seu crescimento, claro. Por exemplo, nós temos o caldo nutriente e o meio sólido. O seletivo. Você já pensa, se é seletivo, ele vai o quê? Vai selecionar. Então, nos meios que são seletivos, vai conter substâncias que irão inibir o crescimento de um grupo e isolar o crescimento do outro. Por exemplo, o agar-manitol, que é o manitol salgado. Ele só vai crescer bactérias do gênero Staphylococcus aureus, entendeu? Então, vai isolar o crescimento da Staphylococcus aureus e isolar o crescimento de outras. Outras não vão inibir, quer dizer, vai inibir o crescimento de outras. E de manutenção, você pensa, manutenção, suporte, serão aqueles meios que têm a função de conservar, de dar suporte, de dar condições de sobrevivência para o micro-organismo. Um exemplo, nós temos um agar sólido. E aí a gente entra agora, né, na bacteriologia. Que o que seria bacteriologia? O estudo das bactérias, né? É o ramo da microbiologia que vai estudar as bactérias, estuda seus mecanismos de patogenicidade, seus fatores de virulência, sua morfologia, sua fisiologia, sua classificação, enfim, é o estudo do funcionamento da bactéria como um todo. E aí é bom relembrar, né? Aqui é só para relembrar porque o que seriam, né, bactérias? É o estudo das bactérias, mas o que seriam bactérias? São micro-organismos unicelulares, né, possuem apenas uma célula, procariontes. Lembra que eu falei lá no primeiro slide que organismos procariontes são aqueles que o seu núcleo está localizado no citoplasma. Então, as bactérias elas fazem parte desse tipo e podem ser encontradas em ambientes diversos. E elas desempenham papéis essenciais, podendo ser benéficas ou patogênicas. Exemplo de bactérias que são benéficas, as bactérias da nossa microbiota, que vão desempenhar funções que são benéficas, que trazem, né, algo de útil para a gente. E tem as patogênicas, que são aquelas que têm a capacidade de causar uma patogenia, de causar uma doença, um dano, uma lesão no nosso organismo. Lembrando, né, que a gente vai falar lá na frente que bactérias da nossa microbiota, elas podem vir a causar um dano. Dependendo de alguma condição, de algum fator estressante, essa bactéria, que é da nossa microbiota, ela pode causar um dano para nós mesmos. E é importante, né, lembrar como as bactérias se reproduzem, elas se reproduzem por fissão binária, né? Isso não é algo muito importante, vocês não precisam saber as etapas da reprodução da bactéria, enfim, saibam que elas se reproduzem por fissão binária. E o que seria essa reprodução? É parecido com a mitose, por exemplo. Uma célula vai dar origem a 2 células filhas geneticamente idênticas. Então, nós vamos ter aqui a bactéria, né, que vai gerar outras 2 bactérias iguais, aqui vai haver a replicação do seu material genético, do seu DNA, até que forme-se um septo dividindo as 2 e elas, né, darão origem ali a 2 células, 2 bactérias geneticamente iguais. E em relação à morfologia bacteriana, essa parte, assim, é bem simples, é bem o básico. Por exemplo, é bem importante vocês saberem o que são. Dá para ver até pela foto, você já deduz.
Por exemplo, os cocos. Os cocos são esféricos e eles, por exemplo, podem formar diferentes arranjos. Se são dois cocos, a gente chama de diplococos. Se são cocos que estão enfileirados, um atrás do outro, formando uma cobrinha, são cocos chamados de estreptococos. Se eles estão ali em formato de cacho de uva, sabe o cacho de uva que tem as uvazinhas todas juntas? Então, quando os cocos estão assim, em conjunto, todos juntos, formando, parecendo um cacho de uva, a gente chama de estafilococos. Então, é basicamente isso, é saber da sua... o que quer dizer, sabe? Por exemplo, o vibrião. O vibrião é uma forma que é aspiralada e ela tem esse formato. Dá para você perceber que tem um formato de vírgula. Lembre, vibrião, vírgula. São aqueles que têm um formato de vírgula. Os espirilos e as espiroquetas, eles são em formatos de espirais. A sua diferença é que os espirilos, eles são mais rígidos. E a sua movimentação é dada aqui, né, pelos flagelos, que vai garantir sua locomoção. Já as broquetas não, as broquetas elas são mais flexíveis. E como é que ela vai se movimentar? Por contrações no citoplasma. Ela faz esse movimento. Os espirilos não, é pela ajuda dos flagelos. E os bacilos, né, eles são em formatos de bastonetes. E é isso, basicamente isso. E aí, essa parte não, essa parte de estrutura bacteriana, vocês têm que saber, assim, de cabo a rabo, indo e voltando. Peguem essa foto, ampliem, ou então pesquisem no Google estrutura bacteriana e olhem essa foto, gente, saibam identificar onde está cada componente da bactéria, o que quer dizer, para que serve, porque assim como no nosso organismo humano, a gente tem diversos órgãos e estruturas que servem para uma função, na bactéria cada um vai ter uma função. Então é muito importante que vocês saibam para que serve cada estrutura que há na bactéria e saibam também identificar. Olhem, fiquem olhando, isso aqui é os flagelos, tá? Isso aqui, enfim, saibam onde está cada coisa. É importante. Então, vamos lá. O que é que vai ter na estrutura bacteriana? Inicialmente, né, nós vamos ter uma parede celular que a maioria das bactérias vai possuir e é uma estrutura rígida que envolve a membrana. Ela vai fornecer proteção, suporte, vai dar estrutura e, além disso, é pela parede celular, é pela composição da parede celular que a gente consegue separar e identificar dois grandes grupos de bactérias, que seriam as gram-negativas e as gram-positivas. É pela estrutura, pela composição da parede celular. A gente vai ver daqui a pouco essa composição, porque a parede celular ela é formada de peptidoglicano, enfim, nós vamos ver daqui a pouco isso. Mas saibam que a estrutura, a composição da parede celular que permite diferenciar isso. Citoplasma, o que é citoplasma? É esse espaço interno aqui, ó, que está todos os componentes. Os plasmídeos estão, o seu DNA, está tudo contido no citoplasma. É esse espaço interno. A membrana plasmática, o que é? É uma camada lipídica que vai envolver esse citoplasma. E a membrana, ela tem várias funções. Ela define, ela reveste, ela protege, ela realiza transporte, ela dá estrutura, literalmente, à bactéria. Né? Então, a membrana é muito importante. Nós temos também os ribossomos, que são os locais em que vai haver a síntese, né, das proteínas. Ribossomo é uma organela. As bactérias, a única organela que vai haver nas bactérias é os ribossomos, que é responsável por essa síntese proteica. E essa síntese ela vai ser regulada pelas porções 30S e 50S, que são responsáveis pela função de tradução e transcrição. Lembra lá de replicação, tradução, transcrição, enfim, é tudo regulado por essas duas porções, 30S e 50S. O DNA, claro, vai conter as informações genéticas das bactérias, né, necessárias para a sua sobrevivência, para a sua reprodução, e como eu falei, o DNA da bactéria, por ela ser um ser procarionte, o DNA vai estar ali localizado no citoplasma, ele não vai estar envolto
nenhuma membrana, nenhum envelope, nenhuma estrutura. Ele está solto. É uma fita circular que está solta ali no citoplasma. E nós temos também outra estrutura muito importante para as bactérias, que são os plasmídios. Porque os plasmídios, eles vão ser pequenos fragmentos do DNA, que é formado, inclusive, da membrana plasmática. E esses plasmídios, por conter pequenos fragmentos do DNA, ele vai conferir à bactéria resistência. Ele carrega ali pedacinhos das informações da bactéria. Então, por exemplo, quando você vai tratar, que você vai fazer a terapia antibiótica, se você não mata o plasmídio, não vai servir de muita coisa, não, porque ele pode ser englobado por outras e pode continuar, né, a exercer sua infecção no organismo. E também confere resistência à bactéria, já que, né, ele pode, mesmo tratando, ele pode continuar no seu organismo. Então, por exemplo, quando a gente faz o Robert deve ter falado, né? Você não falou, ele vai falar, porque a gente vai estudar bastante no PRAV2 sobre resistência bacteriana, antibiótico, enfim. E um problema muito grande, né, é a resistência bacteriana, a resistência a antibióticos, porque a gente toma os medicamentos de forma errada, toma à torta direito, toma sem prescrição médica, e isso fornece àquela bactéria resistência. E aí, por exemplo, se você faz essa seleção da bactéria, fazendo esse uso incorreto de antibióticos, esse plasmídio que fica, ele pode ser englobado por outra e fornecer a resistência para outras, o que vai, né, continuar ali perpetuando e causando dano no seu organismo. Que mais? E aí nós temos cápsulas, fímbrias e flagelos. Essas estruturas, né, elas estão contidas em apenas algumas bactérias, não são em todas. Essas outras estruturas que eu falei estão em todas, mas cápsula, fibras e flagelos não. E o que seria? A cápsula, ela é uma camada externa encontrada em algumas bactérias que vai auxiliar na proteção contra a ação do sistema imunológico. Aí você me pergunta, tá, Stephanie, mas como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai auxiliar na bactéria para que ela não seja reconhecida pelo sistema imunológico? O problema é que a cápsula, ela tem a mesma composição das células da nossa microbiota. E as células da nossa microbiota, ela não causa nenhum dano para a gente. Ela causa, né, coisas boas. Elas são úteis para o funcionamento do nosso organismo. Então, bactérias que contêm cápsula, por ter a mesma composição das células da nossa microbiota, ela vai passar despercebida. O sistema imune vai lá chegar, dizer, não vai fazer mal, não, é da gente. E aí ela não vai ser fagocitada, o que vai, né, já avançar o seu processo de invasão e causar doença, né? Já que não vai ter essa ação do sistema imune para impedir. Temos as fímbrias. As fímbrias, elas são estruturas que se projetam da superfície das bactérias e vão fornecer aderência. Tá vendo esses pelinhos saindo da bactéria? Então, são as fímbrias. Elas vão se projetar da superfície da bactéria e vão fornecer aderência a ela a outros tecidos. A gente vai ver lá na frente que essa aderência ela é causada por adesinas ou ligantes, né, que estão nessas fibras, que é um mecanismo de patogenicidade das bactérias. E os flagelos, claro, acredito que vocês devem saber, os flagelos, eles são responsáveis por fornecer ali à bactéria a capacidade de se locomover, de se movimentar e ir para outros lugares dentro do nosso corpo. Um exemplo de bactéria que possui flagelos é a Escherichia coli. Ela pode se locomover e causar infecção em diversos lugares do nosso organismo. E é isso. É muito importante, gente. Voltem e vejam essa parte. Saibam identificar, saibam para que serve cada estrutura, tá, da bactéria. Enfim, uma dica para vocês. E, como eu falei, né, a bactéria, ela vai crescer. Só que, para ela crescer, ela precisa de condições que vão ser favoráveis ali para o seu crescimento.
condições físicas, químicas, que facilitam o seu crescimento. E o que seriam essas condições? Nutrientes, temperatura, pH. Vamos começar por nutrientes. É claro que a bactéria, nós vamos ver no próximo slide, né, sobre o crescimento bacteriano, o gráfico do crescimento bacteriano. A primeira coisa que a bactéria faz ao chegar no nosso organismo é reconhecer. E aí, se ela chega e ela vê que ela não tem nutrientes suficientes, então ela não vai conseguir se adaptar àquele local. Então, é necessário que a bactéria tenha nutrientes para ela continuar a se reproduzir, a crescer, né? Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco sobre os esporos, que os esporos, eles são um mecanismo de resistência da bactéria para quando ela está em situações de falta de nutrientes. Então, ela se sente ali em ameaça, ela está exposta ali a uma situação estressante, em que ela não consegue continuar a crescer por falta de nutrientes. E aí ela vai lá e faz o quê? Ela produz células dormentes especializadas que vão aguardar, né, brechas do nosso organismo, vão aguardar condições adequadas de nutrientes, né, para continuar a se propagar. Temperatura, né, a bactéria, ela precisa de condições de temperatura para fazer todas as suas reações, os seus processos metabólicos, e pH. E também na questão da temperatura tem a classificação das bactérias, tem bactérias que são pisicrófilas, mesófilas, termófilas, enfim, essa classificação especificamente vocês não precisam saber. Saibam que a bactéria precisa de temperatura, de condições de temperatura para se reproduzir, para crescer, para continuar a se propagar. E é claro que existe uma temperatura ótima, aquela temperatura em que ela vai atingir assim, o seu máximo, o seu pico, que ela vai estar lá feliz da vida, se propagando. E o pH, né, é crítico para o crescimento microbiano, porque qual é o pH adequado para a bactéria se propagar, crescer? pH neutro, 7. Então, em locais do nosso organismo em que o pH seja ou mais ácido ou mais básico, ela vai precisar se adequar. Por exemplo, uma bactéria que causa infecção estomacal. O pH do nosso estômago é 2, por conta, né, do suco gástrico, enfim, ácido clorídrico. Então, ela precisa se adequar a isso. E o pH vai afetar as suas funções enzimáticas, né, da bactéria. Enfim, saibam disso, que existem condições que vão afetar se a bactéria vai crescer ou não. Tanto relacionado a condições, como a comportamentos nossos, como a o patógeno. Vamos falar lá na frente, né, de mecanismos de patogenicidade da bactéria que ela pode ter, que torna ela mais capaz de causar uma infecção, uma patogenia. E também relacionadas a gente, lembrando que nem sempre que a gente é exposto a um micro-organismo patogênico, a gente vai desenvolver uma infecção, porque depende de diversos fatores. Por exemplo, se você está com o seu organismo imunossuprimido, então você já tem uma propensão maior a desenvolver uma infecção bacteriana. E crescimento bacteriano, coloquei até uma questão sobre isso lá no estudo dirigido, resolvam aquela questão, entendam isso, saibam o que significa, porque cai na prova, né? Assim como tudo que foi falado cai. Mas tem algumas coisas que é certo, né? Por exemplo, coloração de Gram, crescimento bacteriano, a curva do crescimento bacteriano, né? Que é esse gráfico. Tem coisas que são certas de estar na prova. Então, é muito importante que vocês vá sabendo isso, que esteja claro. Lembrando que, mesmo se não entender, revejam o vídeo, tirem dúvidas, vou resolver as questões que eu coloquei, enfim, estou para auxiliar vocês nisso. O crescimento bacteriano, ele pode ser colocado em um gráfico, né? Aqui nós temos a curva do crescimento bacteriano, e nesse analisar os PCCs, né, que é os pontos críticos de controle, e ela vai ali analisar, tá, eu tenho condições de me instalar aqui, de crescer, de me reproduzir. Se houver condições, ela vai se preparar.
ela vai gastar toda a sua energia para se estabilizar naquele local. E após isso, após se estabilizar, após ter condições, né, após reconhecer que há condições para a sua sobrevivência ali, para o seu crescimento, ela vai começar a se reproduzir. Então, após a fase de adaptação, a bactéria ela vai entrar na fase exponencial. O que seria? A fase log ou exponencial, fase 2. É uma fase de intensa e constante multiplicação. A bactéria vai se multiplicar, 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 multiplicar. Ela vai começar a produzir nutrientes, enfim. E vai crescer o seu número, vai crescer o número, né, de bactérias presentes ali. Só que aí, ela produzindo esses nutrientes, vai chegar um momento em que ela produziu o suficiente. E ela, né, produz nutrientes suficientes, só que aí ela não produz só nutrientes, ela também produz toxinas que vão fazer com que afete o seu crescimento e vai chegar ali na fase estacionária. Ela vai parar e as células vão começar a morrer. Só que ao mesmo tempo que teria células morrendo, tem células aqui, né, estão nascendo. Então, vai manter nessa fase aqui estacionária, ou seja, nem vai aumentar, porque não está crescendo o número, né, não está se multiplicando, e nem vai decair, porque ainda tem células filhas. Então, à medida que esse número de células vai morrendo, à medida que o número de bactérias vai morrendo, ela vai entrando na sua fase de declínio. Porque aqui nós temos uma fase em que vai estar páreo. O número de células filhas é igual ao número de células mortas. Só que aí, à medida que esse número de células mortas vai sobressaindo, ela vai entrar na sua fase de declínio. Que é quando o número de células mortas é maior que o número de células vivas. Então, recapitulando. Inicialmente, o que a bactéria faz? Ela vai reconhecer o ambiente, né, reconhecer os pontos críticos de controle, vai ver ali se possui condições que vão propiciar o seu crescimento, e se sim, ela vai gastar toda a sua energia para se estabilizar. Após isso, ela vai entrar em fase de constante e intensa multiplicação, que é a fase 2, log ou exponencial. Nessa fase, ela vai crescer, vai produzir nutrientes, só que à medida que essas células produz nutrientes, ela também vai produzir muita toxina, que vai fazer com que cesse, com que pare o seu crescimento. E aí, as bactérias, né, que já terminaram o seu ciclo, vai começar a morrer e vai entrar numa fase estacionária. Por quê? Porque ela produziu nutrientes suficientes, ela produziu toxinas, então seu crescimento para, e o número de células filhas vai se igualando ao número de células mortas. Então, nem está crescendo, porque cessou o seu crescimento, mas nem entrou na fase de morte ainda, porque ainda tem muitas células vivas. Ainda tem muitas bactérias vivas. Então, essa fase estacionária é uma fase onde o número de células filhas é igual ao número de células mortas. Até que esse número de células mortas vai começar a se sobressair e a bactéria vai entrar em sua fase de declínio, onde o número de células mortas passa a ser maior que o número de células vivas. Temos também a coloração de Gram. Eu falei nesse instante, quando eu estava falando de estrutura bacteriana, que existe uma parte lá da bactéria que permite separar ela em dois grandes grupos, as gram-positivas e as gram-negativas. E quais seriam? Qual é, no caso, essa estrutura? A parede celular. Lembrando lá, a parede celular, ela é composta de quê? Composta de peptidoglicano, ácidos tecóicos. Esses ácidos tecóicos, eles estão cruzando a parede, porque eles servem de sustentação e de membranas. Só que aí vai existir diferenças. Elas não vão ser iguais em todas. Nas bactérias que participam do grupo das gram-positivas, essa camada de peptidoglicano é maior. Vai apresentar várias e apenas uma membrana. Já nas bactérias que são gram-negativas, ela vai apresentar poucas camadas de peptidoglicano e duas membranas, uma externa e uma celular, que está em contato ali com o meio intracelular. Só que, além disso, além dela possuir duas membranas, ela possui uma coisa de diferencial,
que é um lipopolissacarídeo. Esse lipopolissacarídeo, ele vai conferir a esse grupo de bactérias, as gram-negativas, uma capacidade maior de causar uma patogenia, uma capacidade de resistência maior. Então, as bactérias que participam desse grupo das gram-negativas, elas são mais patogênicas, elas são mais resistentes. Então, vamos lá, recapitulando. Gram-positivas vão possuir várias camadas de peptidoglicano e apenas uma membrana plasmática. As gram-negativas vão possuir poucas camadas de peptidoglicano, duas membranas e uma camadazinha de lipopolissacarídeo, que vai conferir a esse grupo, especificamente das gram-negativas, uma capacidade maior de resistência e de causar uma patogenia no organismo humano. É muito importante, gente, que vocês saibam diferenciar isso. Que é como o Bob fala, não é garantido que tem uma questão de coloração de gram na prova. Então, né, vá lá, pronto, sabendo isso na ponta da língua. E, né, a coloração de gram foi um método inventado por Christian Graham, tem até uma alternativazinha no estudo dele sobre isso. E o que foi que ele fez? Ele aplicou, né, é um método que se baseia em quatro partes. A gente vai fazer isso no laboratório. O pessoal que é de biomedicina, se eu não me engano, né, fez essa coloração de gram na matéria de fundamentos, então já sabem o que é. Inicialmente, a gente vai aplicar o cristal violeta, e esse cristal violeta, que é um corante roxo, ele vai se comportar da mesma maneira, tanto nas bactérias gram-positivas, como nas bactérias gram-negativas. Em seguida, é aplicado o Lugol ou iodo, que é uma solução mordente. Esse Lugol, ele também será absorvido da mesma maneira, tanto nas gram-positivas como nas gram-negativas. Então, a gente sabe que cristal violeta e o Lugol, eles serão absorvidos da mesma maneira nos dois tipos de bactérias, nas gram-positivas e nas gram-negativas. Só que aí vocês também têm que estar dizendo que o Lugol é uma solução mordente. O que isso quer dizer? Você pensa, se é uma solução mordente, quer dizer que vai morder. E o que esse Lugol vai fazer? Ele vai morder o... Como é que eu posso explicar? Vai morder os cristais violetas que foi aplicado. Vai morder tanto nas gram-positivas como nas gram-negativas. E aí, quando você faz a lavagem com álcool, que é a descoloração, vai se comportar de maneiras diferentes nas gram-positivas e nas gram-negativas. Porque o que vai acontecer? O álcool nas gram-positivas vão ressecar esses cristais. Vão ressecar, fazendo com que fixem a cor roxa. Já nas gram-negativas, não. Lembra que as gram-negativas têm uma camada de lipopolissacarídeo? Então, o álcool, quando aplicado nas gram-negativas, vai fazer com que se dilua essa camada. E o Lugol, que mordeu esses cristais, vai fazer com que, né, esse corante saia. Por isso que, ao passar da aplicação, da lavagem do álcool, as gram-negativas perdem a coloração que vinham adquirindo roxa, perdem. Por quê? Porque ao aplicar o álcool dilui essa camada de lipopolissacarídeo, fazendo com que o corante que estava, que era o cristal violeta, se dilua. E, por último, a gente tem a aplicação da safranina, ou fucsina, que é um contracorante que vai agir somente nas gram-negativas, corando elas, deixando elas com a coloração rosa avermelhada. Enfim, coloquei aqui o textozinho explicando essa parte. É muito importante que vocês saibam explicar a coloração de gram. Saibam que inicialmente serão aplicados cristal violeta e Lugol, que eles são absorvidos da mesma forma. Ao aplicar o álcool, que é uma solução que vai fazer a descoloração, o álcool ele vai ressecar os grandes cristais violetas das gram-positivas e vai fazer nas gram-negativas com que sua camada de LPS se dilua, fazendo com que o corante que estava absorvido vá embora, a coloração roxa vá embora. E, por último, aplicada a safranina, ou fucsina, que é um contracorante que vai fazer com que as bactérias gram-negativas adquiram a coloração rosa avermelhada.
É importante que vocês saibam isso, tá? E aí, a gente entra nos mecanismos de patogenicidade. A gente tem, né, as portas, como eu falei, não é sempre que você entrar em contato com um micro-organismo patogênico é, que você vai adquirir uma infecção. Então, as portas de entrada são coisas muito importantes. Primeiramente, o que são portas de entrada, Stephanie? Qualquer cavidade do nosso organismo é uma porta de entrada. Pele, membranas, mucosa, vias parenterais, trato gastrointestinal, vias geniturinárias, enfim, todas essas cavidades são portas de entrada para as bactérias. E elas também vão definir algumas coisas. Por exemplo, a maioria das bactérias, muitos desses patógenos, eles vão possuir portas de entradas específicas. Então, por exemplo, se entrar em uma porta de entrada que não é a dele, não vai causar uma infecção. Então, muitos patógenos terão portas de entradas específicas para que seja permitido causar uma infecção. E, além disso, a porta de entrada ela também pode dizer na capacidade de virulência da bactéria. Porque, por exemplo, a virulência ela está atrelada à capacidade da bactéria de causar um maior dano. Por exemplo, uma bactéria que causa infecção no trato respiratório, ela é muito mais virulenta do que uma bactéria que causa uma infecção estomacal, por exemplo. Porque lembra que eu falei lá nas condições de crescimento que uma das importantes é o pH? Então, a bactéria que causa infecção estomacal, ao chegar ao nosso estômago, ela precisa se adaptar a esse pH que é ácido. Então, a gente pode concluir que, a depender dessa porta de entrada, doenças serão mais virulentas do que outras. Entende? Então, é isso. Porta de entrada, toda cavidade do nosso organismo. Tem patógenos que têm portas de entradas específicas e ela também pode dizer na virulência da doença. A aderência é um mecanismo, né, que quase todos os patógenos apresentam. Essa aderência é a capacidade do micro-organismo, da bactéria, se aderir ao tecido-alvo dela. E quem é que permite essa aderência? Existem na estrutura da bactéria, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Eu mostrei. Não tem aqui as fímbrias? Então, a aderência ela é proporcionada pelas adesinas ou ligantes que vão estar localizadas nessas fímbrias. Também podem estar localizadas, né, ali na parede celular. Mas, enfim. Então, saibam disso. Quase todos os patógenos vão apresentar um mecanismo de aderência que é permitido pelas moléculas chamadas de adesinas ou ligantes. E também tem a questão do número de micro-organismos invasores, porque é óbvio, se eu estou recebendo uma carga maior de micro-organismos patogênicos, eu vou ter uma propensão maior a desenvolver a infecção. Então, a possibilidade da ocorrência de uma doença, de uma infecção, vai aumentar à medida que o número de patógenos aumenta. É proporcional isso. E aí, como eu falei, né, como agem as bactérias? Inicialmente, a bactéria vai realizar ali a colonização, né, vai reconhecer os pontos críticos de controle, PCC, de cada porção, e ela vai ali analisar se ela tem condições de se proliferar naquele local. E a partir disso, vai haver ação do sistema imune, porque é claro que quando entra um corpo estranho no nosso organismo, o sistema imune, ele vai agir. Só que se essa bactéria possuir mecanismos que vão fazer com que ela burle esse sistema imune, ela vai ultrapassar essa barreira. A gente vai ver daqui a pouco, mas, por exemplo, lembra que eu falei da cápsula? Que a cápsula tem a mesma composição das células da microbiota? Então, por exemplo, se a bactéria que chegou no meu organismo é uma bactéria que possui cápsula, ela vai chegar e vai causar, tem a maior possibilidade de causar uma infecção, de causar uma doença, que é o terceiro passo. Por quê? Porque ela
ultrapassa a barreira do sistema imunológico, ela passa despercebida. Assim como tem as enzimas, tem proteína M, ácidos micólicos, que eu vou falar daqui a pouco, que torna a bactéria mais patogênica, faz com que ela passe despercebida, que ela burle o sistema imune e possa causar uma infecção no nosso organismo. E a última parte, né, é a doença, claro, como produto do não reconhecimento do sistema imunológico, a bactéria, o micro-organismo, o patógeno vai causar uma doença, e essa doença ela pode ocorrer de duas maneiras, tanto localizada como sistêmica. Localizada seria em local e sistêmica em vários locais, em vários órgãos pelo nosso corpo. Como um micro-organismo pode causar uma doença? Porque, assim, o micro-organismo ele tem que chegar até a gente de alguma forma. E eles podem chegar tanto de formas endógenas, que no caso eles, né, estão dentro do nosso organismo, endó, então vai de dentro. E por vias exógenas, que vai ser quando você recebe esse micro-organismo. Vias endógenas seriam o quê? Lembra que eu falei antes que as bactérias da nossa microbiota, elas desempenham um papel fundamental para a gente, mas por algum fator estressante, por alguma mudança, elas podem vir a causar um dano? Então, elas se encaixariam nessas vias endógenas. As próprias bactérias que compõem a nossa microbiota, elas podem vir a causar uma lesão, uma infecção, uma patogenia no nosso organismo. E por vias exógenas, que é quando você recebe. Esse recebimento do micro-organismo, ele pode acontecer de duas formas. Tanto por transmissão direta, como por transmissão indireta. Direta, o próprio nome já diz, né? É quando você recebe um micro-organismo. Você está ali, recebeu o micro-organismo, ele entrou pela porta de entrada, enfim. E a transmissão indireta é quando há um veículo de transmissão. Por exemplo, fômites, que são veículos de transmissão acumulativa. Dá um exemplo de fômites, Stephanie. Roupas íntimas, né? Não podem compartilhar roupas íntimas, gente. Valber falou sobre isso, tenho certeza. Sabonetes em barra, talheres, garrafas de água. Ai, esqueci minha garrafa hoje, me empresta tudo para beber água. Então, isso vai fazer com que os micro-organismos vão se acumulando com esse compartilhamento e chegue até você. Ou, né, por utensílios. E aí a gente entra na parte de que como o patógeno consegue ultrapassar as barreiras do hospedeiro. Estruturas presentes em alguns patógenos permitem que ele ultrapasse as barreiras do organismo e possam causar doenças, sendo elas cápsula, parede celular e enzimas bacterianas. A cápsula, eu já falei, né, algumas vezes anteriormente, que ela é responsável por revestir a bactéria e ela tem a mesma composição, que a cápsula, ela vai ter a mesma composição das células da nossa microbiota. Então, ela vai passar despercebida pelo sistema imune. Ou seja, ela tem uma capacidade maior. Bactérias que possuem cápsula têm uma capacidade, um mecanismo maior de causar uma doença, de causar uma patogenia na gente. A parede celular de certas bactérias, elas contêm substâncias químicas. E aí nós temos aqui a proteína M e o ácido micólico. A proteína M, ela é encontrada, né, na superfície da... Assim como as fímbrias são projeções na superfície, então, a proteína M, ela é encontrada na superfície e ela vai fornecer à bactéria a capacidade de resistir ao calor e à acidez. Isso vai permitir que ela transite por vários locais do nosso organismo, porque é menos um fator que poderia vir fazer com que aquele micro-organismo não causasse uma infecção, né? Que no caso, lembra das condições para o crescimento? Então, entra lá o pH, e aí, bactérias que possuem proteína M, elas podem resistir, ela tem essa capacidade de resistir tanto ao calor como à acidez. E exemplo de bactérias que possuem proteína M como mecanismo de patogenicidade é a Escherichia coli, né? Essa proteína M, ela vai estar presente, ela pode estar presente tanto na cápsula como na cápsula não, perdão. Ela pode estar presente tanto na parede celular como nas fímbrias. Aí nós temos também o ácido micólico. O ácido micólico, ele é um lipídio seroso
que confere à bactéria a capacidade de resistir à fagocitose e até mesmo de se multiplicar dentro dos fagócitos. Então, assim, bactérias que possuem ácido micólico, aí você me pergunta, Stephanie, me dá exemplo de doenças causadas por bactérias que possuem ácido micólico. Por exemplo, hanseníase, tuberculose, elas têm a capacidade de resistir à fagocitose, né? Ela tem a capacidade de resistir a esse mecanismo de resposta celular do nosso sistema imune. E aí, qual é o problema? O que isso pode acarretar? Porque, um exemplo, na tuberculose, né, que a gente vai ter uma lesão ali no pulmão. O que vai acontecer? Essa bactéria, ao chegar no tecido, o sistema imune vai começar a produzir uma resposta celular. Ele vai começar a mandar para lá células fagocíticas e vai começar a formar ali uma contenção ao redor dessa bactéria para tentar fagocitar ela. Só que ela não tem a resistência à fagocitose, então o sistema imune começa a mandar para lá, manda citocinas, quimiocinas, interferons e começa a formar essa contenção ao redor da bactéria. Só que há um problema, porque essa contenção formada por essas células fagocíticas que não conseguem fagocitar a bactéria vai fazer com que haja a formação de um granuloma, causando a lesão do pulmão, sabe? Então, a ação produzida pelo nosso sistema imune, a resposta celular produzida pelo nosso sistema imune, vai fazer com que se crie essa contenção de células fagocíticas ao redor da bactéria, que possui ácido micólico, no caso que eu estou falando, da tuberculose, e vai fazer com que lesione o pulmão, porque vai formar ali granulomas. Granulomas vai ser esse acumulado de fagócitos que não vão conseguir fagocitar a bactéria. Então, né, é exatamente isso. A bactéria ela vai usar de mecanismos, às vezes, do nosso próprio sistema, do nosso próprio sistema imune, do nosso próprio organismo, para burlar, para, né, dar ali uma burlada e usar deles para causar dano na gente, né? É bem complicado, elas são bem espertas. E aí tem as enzimas bacterianas que vão permitir que as bactérias se estabilizem no local da infecção. Quais são essas enzimas? Coagulase, quinase, hyaluronidase, colagenase e protease. As bactérias, né, que possuem essas enzimas, que no caso, por exemplo, a coagulase ela está presente no gênero Staphylococcus. Então, bactérias do gênero Staphylococcus que possuem coagulase positiva, elas vão conseguir coagular o fibrinogênio no sangue. O que seria isso, Stephanie? Porque, assim, quando a bactéria ela chega no nosso vaso sanguíneo, o que tem no nosso vaso sanguíneo? Proteínas de coagulação, o fibrinogênio. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai fazer, essas bactérias que possuem coagulase positiva, ela vai fazer com que o fibrinogênio forme uma contenção de coágulos ao redor dela. Porque com essa contenção de coágulos ao redor dela, ela vai conseguir passar despercebida pelo sistema imune e vai conseguir ir para diversos locais e até causar uma infecção generalizada. Então, ela usa um mecanismo do nosso sistema imune, que no caso seria as proteínas de coagulação, o fibrinogênio, para produzir uma contenção de coágulos ao redor dela e fazer com que ela passe despercebida pelo nosso corpo. E ela pode ir para qualquer lugar que ela quiser, né? Tendo a maior probabilidade de causar uma sepse. As quinases estão presentes na superfície das bactérias do gênero Streptococcus. E aí, o que vai acontecer? Olha, é porque elas são bastante parecidas, mas enquanto a coagulase vai fazer com que se forme uma contenção de coágulos ao redor dela, a quinase vai fazer o contrário. A bactéria, ao chegar no vaso sanguíneo, ela vai encontrar as proteínas de coagulação, fibrinogênio, e o sistema imune vai fazer com que o fibrinogênio produza ali um coágulo, né, ao redor dela. Isso pela ação do sistema imune. Só que as bactérias do gênero Streptococcus, que possuem quinase positiva, ela vai conseguir quebrar esse coágulo formado pelo sistema imune.
E aí, ela conseguindo quebrar esse coágulo, ela pode ir para diversos locais. Só que aí tem o quê? Tem uma questão, tem um ponto em relação a isso. Porque essas bactérias, especificamente do gênero Streptococcus, na superfície delas, elas vão possuir um antígeno, né? Antígeno. E quando o antígeno ele entra no nosso corpo, o que o nosso corpo faz? Produz um anticorpo. Então, vamos lá. A bactéria, ao chegar no vaso sanguíneo e quebrar esse coágulo formado pelo sistema imune, esse antígeno que está na superfície dela, da Streptococcus, especificamente da espécie Streptococcus pyogenes, vai fazer com que esse antígeno que está na sua superfície seja apresentado. E aí, quando esse antígeno O é apresentado, o sistema imune vai lá e faz o quê? Produz um anticorpo. O anticorpo Streptolizina O. Só que aí tem um problema, que é o não tratamento da infecção. Então, quando está ocorrendo essa infecção por Streptococcus pyogenes, que é a formação desse anticorpo Streptolizina O, e não é tratado, esse anticorpo vai começar a se acumular. E por estar ali se acumulando e não conseguir ser eliminado, ele vai, dependendo de onde ele está, causar danos. Por exemplo, nos rins. Se isso acontecer nos rins, pode causar uma glomerulonefrite pós-streptococcus, né? Que lembra que eu falei lá do ácido micólico, que ele faz com que forme-se um granuloma? Então, vai causar uma glomerulonefrite nos néfrons, pós-infecção por streptococcus. Por exemplo, se tiver se acumulando nas articulações, vai causar febre reumática. Se for no coração, vai causar uma endocardite bacteriana. Então, o não tratamento vai acarretar nisso, vai acarretar no acúmulo dos anticorpos Streptolizina O produzidos como mecanismo, né, de defesa pela apresentação do antígeno O que possui na superfície das bactérias do gênero Streptococcus pyogenes, né? Então, é assim, é bem complicado. É porque tudo é uma questão de evolução, né? Vou falar no próximo slide da questão no outro, né, no caso, na questão da bacteremia, da sepsemia, que são, quando há o não tratamento, né, vai evoluindo e vai piorando, e infelizmente o último estágio é a morte, né. Nós temos também a hialuronidase e colagenase, essas são mais simples, mas, por exemplo, a hialuronidase, ela vai quebrar os ácidos hialurônicos. As colagenases vão quebrar as proteínas de colágeno. Então, o que isso significa? Se eu tenho uma bactéria que possui hialuronidase positiva ou colagenase positiva, elas vão quebrar. Por onde eu for passando, ela vai quebrar essas moléculas, vai quebrar essas proteínas, permitindo com que a infecção seja disseminada. Entende? Por onde ela for passando, ela tem a capacidade de quebrar essas moléculas, essas proteínas e se disseminar. E as proteases, porque quando há uma infecção, né, é liberado imunoglobulinas, no caso, a secretória, que é a IgA, e essas proteases, bactérias que possuem protease positiva, ela tem a capacidade de quebrar as ligações peptídicas que formam os aminoácidos da proteína, porque lembra que uma proteína é formada de aminoácidos que estão ligados por ligações peptídicas. Então, bactérias que possuem protease positiva, ela tem a capacidade de quebrar essas ligações entre os aminoácidos da proteína. E aí, no caso, ela vai quebrar as IgA. Então, essa IgA secretória que é liberada lá no local da infecção não vai servir de nada, porque a bactéria que tem protease positiva, ela pode quebrar esses anticorpos e a defesa ali produzida pelo nosso sistema imune, né, vai falhar, não vai acontecer. E é isso. Esporulação, como eu falei, né, esporulação ela é um processo onde a bactéria ela vai produzir esporos. É bem simples, sabe? Vocês precisam entender que a esporulação, ela vai ser... Ela é um mecanismo de resistência,
da bactéria. Porque quando ela está exposta, lembra lá que eu falei que a bactéria precisa de condições para o seu crescimento? Então, quando ela está exposta a situações estressantes, de falta de nutrientes e, enfim, ela vai produzir esporos. E esses esporos, eles vêm de dentro delas. Então, a gente chama de endosporos. E aí, a gente tem essa foto aqui ilustrando, né? Ela vai replicar o seu DNA e vai formar, a membrana vai começar a circundar esse DNA, citoplasma, enfim. São pequenas células, ó, tá vendo? É uma pequena célula liberada pela bactéria que vai guardar todas as informações dela. Ela contém suas informações para reprodução, tem o seu citoplasma, enfim, tem todas as informações, todos os seus componentes, e elas vão somente ali aguardar condições para poder reincidir a infecção, né? Como eu falei, são células dormentes, que são altamente duráveis, né? E altamente resistentes. Então, é isso que vocês precisam saber, é isso. Que esporulação é o mecanismo de resistência da bactéria, que quando ela está exposta a situações estressantes, de falta, de escassez de nutrientes, ela vai produzir uma célula dormente especializada com membranas, paredes espessas, altamente duráveis, altamente resistentes, que vão, né, continuar pelo nosso organismo só esperando condições propícias para o seu crescimento novamente. E aí, nós temos os fatores determinantes da infecção. Como eu falei mais cedo, nem sempre, ao entrar em contato com um micro-organismo patogênico, você vai desenvolver a infecção, porque depende de diversos fatores. Esses fatores estão relacionados ao hospedeiro, estão relacionados ao patógeno, estão relacionados a fatores ambientais também. Então, por exemplo, relacionados ao hospedeiro. Se você é uma pessoa que tem comportamentos não saudáveis, não se alimenta bem, não realiza exercício físico, está com o sistema imunológico imunossuprimido, né? Por exemplo, a mulher, quando está em fase de ciclo menstrual, está com o sistema imunológico ali mais baixo. Então, esses comportamentos, essas situações, tornam você mais propenso, mais suscetível a pegar uma infecção. E não somente relacionada a isso, também relacionada ao patógeno. Como eu falei, existem diversos mecanismos de patogenicidade que vão fazer com que as bactérias, elas burlem o sistema imune e elas tenham uma capacidade maior de resistir a essa ação, a essa defesa e causar uma lesão. Por exemplo, flagelos, cápsula, ácidos micólicos, enfim, enzimas bacterianas. Se ela possui esses mecanismos, vai tornar aquela doença mais virulenta. Vai ser uma doença que vai, né, causar mais dano. E, claro, há fatores ambientais, né? A qualidade de vida. A gente vive, né, como o Robert costuma falar, a gente vive numa situação que não é a mesma para milhares de pessoas, né? Pessoas que não têm qualidade de vida, que não têm, por exemplo, saneamento básico, que estão 24 horas diariamente expostas a micro-organismos. Então, né, elas têm uma propensão muito maior, óbvio, a pegar uma infecção, uma facilidade, infelizmente. E se a bactéria possui esses fatores, se você é uma pessoa que seu sistema imune está baixo, você é uma pessoa sedentária, não se alimenta bem, não faz atividade física, a bactéria que você está sendo exposto é uma bactéria que tem uma alta capacidade de virulência. Se você vive em condições que não têm uma qualidade de vida, então você vai, né, infelizmente, desenvolver essa infecção. E a bactéria, o micro-organismo, ele pode danificar as células de 4 formas básicas. A primeira, utilizando os nutrientes do hospedeiro, como eu falei lá no começo, que os meios de cultura, eles não possuem carboidratos, como a glicose, que são necessários para o crescimento. Então, quando a bactéria está no nosso organismo, para o seu crescimento, ela vai usar a glicose do nosso corpo. Então, a gente fica apático, fica fadigado, sem força. É um primeiro sinal para a infecção bacteriana. A pessoa está dizendo, eu estou sem força, enfim. Ela vai utilizar os nutrientes nossos para se reproduzir, para crescer, para se proliferar. O segundo, causando danos ao órgão local, claro, né?
O terceiro, produzindo toxinas, lembra lá que ela vai produzir toxinas, à mesma medida que ela produz seus nutrientes, ela produz toxinas, e a partir disso, induzindo reações de hipersensibilidade, como dor, calor, edema, vermelhidão, rubor, odor, necrose, fluorídrio, enfim, essas reações de hipersensibilidade que vocês estão estudando em imunologia. E, por último, né, claro, como eu falei, como consequência do não tratamento, como consequência da evolução, essa bactéria ela pode cair na corrente sanguínea, e aí a gente chama de bacteremia, né? E ela vai percorrer os outros órgãos, como é que chama? Caracterizando ali um quadro de sepse, né? Que é quando vai se espalhar para os demais órgãos e chega um momento que esses órgãos eles entram em choque, eles param e aí a pessoa vai morrer por choque hipovolêmico ou choque anafilático, né? Pois é, gente. Foi isso a monitoria de hoje para ver esses são os conteúdos, né, que vão cair. Estudem, gente, a prova não é complicada. Façam com atenção, leiam com calma. Como eu falei, tem coisas, vão sabendo, tem coisas que vocês têm que saber para a prova, coloração de grão, batido, decora a coloração de grão. Enfim, vou na quinta-feira resolver o estudo dirigido com vocês. Né? Peço que quem puder, né? Porque eu sei que tem pessoas que não podem, enfim, trabalho, vida, filhos. Eu sei que por diversos motivos, né, motivos imprevistos, não conseguem participar, mas eu peço que quem puder participem. Vai ser muito interessante, muito legal, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Porque às vezes você está entendendo a teoria, mas aí quando você vai para a prática, quando você vai para a questão, você se confunde em detalhes. Então, peço que vocês, né, venham para monitoria. Um grande beijo, muito obrigada. E é isso, espero ter ajudado.